Depois do medo da morte, o segundo medo que mais aflige o ser humano é o medo de falar em público. Essa aula aqui hoje não é sobre oratória ou técnica de comunicação, não é isso. Mas quero dizer para você que quando aparece em alguém o medo de falar em público, o que está falando mais alto ali não é o medo de falar em público. É o medo da crítica e o medo do julgamento. Muito bem, seja muito bem-vindo a novo programa aqui no meu canal do YouTube. Você assistiu o primeiro vídeo, você escutou falar sobre orientação profissional. E no segundo vídeo agora vem um tema talvez ainda mais importante, não só pensando em trabalho, em profissão, mas pensando em qualidade de vida. Aliás, nos meus treinamentos e aulas, eu posso dizer para você que uma das coisas que eu mais faço, com as ferramentas que eu uso, é aliviar a alma dos participantes. Tirar um peso das costas deles. Teve muito participante que me falou, nossa, parecia que o mundo ia cair em cima de mim. E depois dessa aula, depois desses conceitos, ficou muito mais leve. Na verdade, às vezes até eu penso que a minha função como palestrante e professor é trazer alívio à sua vida. Curar feridas emocionais, resolver dores que te incomodam e que te impedem de prosperar e ir para uma vida de maior qualidade, de mais realização, mais propósito, mais sentido e mais leveza. E eu selecionei para esse vídeo de hoje um dos temas que mais transforma quem passa pelas minhas aulas, pelas minhas palestras, pelos meus cursos. Inclusive, eu estou preparando agora, nesse momento, uma aula que foi encomendada por um amigo meu lá de São Paulo, para dar para um grupo de professores. Professores que têm mestrado, doutorado, algum pós-doutorado, e que estão querendo começar a vender os seus cursos na internet. Mas estão travados, tanto por uma questão de como é que vai organizar para vender online, é muito novo para esses professores, mas também pelo medo do julgamento que vão fazer deles. E aí, preparando essa aula tão importante para esse grupo de São Paulo, para esses 50 professores, mestres, doutores, eu que também que sou um mestre, um doutor, trago esse tema aqui hoje para você, nesse vídeo. Esse vídeo de hoje é para falar sobre o medo que muitas pessoas têm, que é o medo da crítica e o medo do julgamento. E para começar, eu acho que vale a pena te lembrar aqui um dado que é estarrecedor. Depois do medo da morte, que é um medo para muitos do desconhecido, do que vai acontecer, que para alguns significa a extinção completa, para outros significa passar para o outro lado. Mas depois do medo da morte, o segundo medo que mais aflige o ser humano é o medo de falar em público. Essa aula aqui hoje não é sobre oratória ou técnica de comunicação, não é isso. Mas quero dizer para você que quando aparece em alguém o medo de falar em público, o que está falando mais alto ali não é o medo de falar em público. É o medo da crítica e o medo do julgamento. E aí, com muita segurança, eu posso dizer para você que hoje muitas conversas não acontecem, por exemplo, entre marido e mulher, entre amigos, entre namorados, muitas vezes com os pais, com um chefe, com um líder ou com alguém da sua própria equipe, seu liderado, por causa disso. O medo da crítica e do julgamento paralisa a maioria dos profissionais, das pessoas que estão se movimentando em direção a algum lugar. Muitas vezes a intenção é melhorar um relacionamento, muitas vezes a intenção é sair de um relacionamento, muitas vezes é sair de um emprego, muitas vezes é sair de uma função, muitas vezes é mudar de cidade, mudar de bairro, mas vem aquelas perguntas, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que minha mãe vai querer saber de mim agora? Meu pai vai me deserdar? Esse medo de o tempo todo ser apontado congela o ser humano e impede que muitas boas ideias,
muitas mudanças, muitos novos projetos de fato floresçam. Por isso que essa aula que eu vou dar agora nos próximos dias, para a turma de 50 professores de São Paulo, vai ser tão importante. Assim como foi para dezenas de alunos que participaram do meu último treinamento. Porque eu consegui, com essa abordagem, quando eu toco nesse ponto, desbloqueá-los, destravá-los, com relação a um medo que muitas vezes é infantil e infundado. Portanto, nessa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as origens e as bases do medo do julgamento. Mas antes de começar, quero pedir a você uma gentileza, que você coloque aqui embaixo nos comentários quando e de onde você está assistindo essa aula. Eu tenho alunos que muitas vezes me assistem online de várias partes do Brasil, até mesmo às vezes de fora do Brasil. Eu tive aluno de Portugal, por exemplo, aluno do Paraguai, da Argentina. Quero saber com você agora, onde você está, qual cidade? É Niterói, onde eu estou gravando esse vídeo, é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Curitiba. E que horas você está assistindo? Muitas vezes eu sei que a pessoa vai assistir esse vídeo de madrugada, no final de semana. Me conta aqui embaixo depois onde você está assistindo esse meu vídeo e que horas são aí agora, para eu entender se você está dia e noite acompanhando esse material que está por aqui. O segundo ponto é que se esse material fizer sentido para você, já se inscreve aqui no canal para você receber semanalmente conteúdos de qualidade como esse, comunicações que mudam a sua vida para melhor. E também aproveita para compartilhar esse vídeo, ou a parte que você mais gostar lá no seu Instagram. Muitas pessoas hoje em dia consomem pílulas muito superficiais no Instagram e aqui nesse curso no YouTube podem se aprofundar muito mais, podem entender conceitos muito mais importantes. Quando você entende de onde vem o seu medo, de onde vem o seu medo da crítica, do julgamento, fica mais fácil você entender com quem você está lidando. Daqui a pouco você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Você vai entender qual é o personagem que faz você sentir medo. E aí, quando você vê que ele aparece à sua frente, você vai conseguir muito melhor lidar com ele. Muito bem. Quero contar um pouco para você agora sobre a minha própria história. Eu não poderia falar hoje aqui isso para você se eu não tivesse, de fato, um repertório gigante para falar sobre isso. Eu já contei para você em vídeos anteriores que eu superei na minha vida diversas dores, diversos sofrimentos e a maioria deles de cunho emocional. A depressão, o ambiente muitas vezes tóxico da minha casa, da minha família, e eu precisei superar esses movimentos. E um deles, que é um dos ambientes, né, que eu tenho mais lembrança da minha história, né, enquanto criança, depois enquanto jovem, até mesmo enquanto adulto, era ter morado num ambiente, numa casa, num lar muito julgador. Eu tenho uma visão de que cada família carrega a sua chaga. Tem famílias que ocorrem muitas mortes, por exemplo, por câncer. A tia morre, a outra tia morre, a mãe morre. A história ali é câncer, por exemplo. Outras famílias acontecem mortes trágicas. Outras famílias é a fofoca que corrompe. Em outras, é a chaga financeira, sempre em dívida, sempre sem dinheiro, sempre devendo, sendo cobrado. Outras famílias, a chaga é a bebida alcoólica, é a droga, é o vício em cocaína, é o vício em heroína, é o vício em álcool. Tem muitas histórias que eu poderia contar para você, pessoas que se trancam no banheiro, bebem perfume, porque querem o álcool. São famílias marcadas por vícios. Na minha família, o ponto mais marcante era o julgamento. E eu pude presenciar em muitos momentos, desde muito pequeno, de onde vinha esse julgamento. Eu tive o privilégio de ver meu avô vivo, meu bisavô vivo, até mais de 100 anos. E a minha bisavó com perto de 90 e muitos. Eu já tinha quase meus 30 quando a primeira morte da minha família aconteceu. Portanto, eu já era adulto e já conseguia registrar fatos de forma muito consciente. Fora aqueles que eu me lembro, episódios, de forma ainda muito rarefeita, então minha memória é inconsciente. E na casa dos meus bisavós, ainda que fosse um ambiente muito limpo, né, de muita comida gostosa, aquele ambiente gostoso da casa do avô e do bisavô e da bisavó, mas tinha muito julgamento.
julgamento da vizinha que passava na rua andando de bicicleta, julgamento sobre o casamento dela, julgamento sobre o peso dela, julgamento sobre a roupa dela, julgamento sobre tudo que acontecia ali naquela calçada. Moravam numa casa, eles, uma rua de terra em frente, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e ali eram julgamentos atrás de julgamentos. Meus bisavós eram portugueses, vieram novos para o Brasil, claro que eu os conheci já na idade de um avô, bisavô, mas ali era muito forte o nível de julgamento. E a minha avó, filha deles, muito responsável pela minha criação e também a da minha mãe, trouxe com ela essa mesma chaga, essa marca. Ela não trouxe com ela a chaga do câncer, a chaga da bebida alcoólica, a chaga do vício em jogo, a chaga da traição, a chaga da falta de dinheiro. Não. Trouxe a chaga do julgamento. Do julgamento sobre o que a minha mãe fazia. Do julgamento sobre o que a vizinha fazia. Do julgamento sobre o que meu avô, marido dela, fazia. Do julgamento, depois de um tempo, do que eu, adolescente, começando a me movimentar com relação a preferências de amizades, locais de passeio, fazia. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que a minha mãe, filha dela, fazia a mesma coisa. Quantas vezes eu não sei da minha mãe que a minha namorada não prestava, com palavras, inclusive, pesadas. Filha disso, filha daquilo. Palavras que eu não poderia nem proferir aqui agora. Palavras têm poder. Eu não quero mais conectar-me com essas palavras. Toda pessoa tem sua luz e sua sombra. A figura da minha mãe tem muita luz. Eu herdei muitas coisas que ela me ensinou. Mas tem muita sombra. Nenhum ser humano é só luz. Nenhum ser humano é só sombra. Aliás, só existe sombra onde existe luz. Portanto, se ela teve luz, é porque também ela carregou sombra. Se ela teve muita luz, também tinha muita sombra. E isso me machucou profundamente. Porque era a minha escolha que estava em jogo. Era meu critério de escolha de namorar a pessoa A ou a pessoa B, que tinha o cabelo A ou o cabelo B, que usava a roupa A ou a roupa B. A mesma coisa na minha casa com minhas amizades. Eu lembro do meu pai dizendo que esse meu amigo que eu tinha não prestava, que ele era interesseiro, que não valia de nada. Ou seja, julgamento, julgamento e julgamento que também vinha da família do meu pai. E eu fui percebendo que esse julgamento, além de ser uma coisa que feria o outro, no caso a mim, a pessoa que era apontada, sobretudo prejudicava a eles mesmos. Quantas e quantas histórias eu não me lembro de conquistas que eles não tiveram porque eles estavam com medo do julgamento do outro, da opinião do outro. E aí começa a chegar um ponto importante, que inclusive tem passagem bíblica para esse ponto. Eu quero que você agora anote aí. Pega o teu papel, isso aqui é uma aula, é um curso. Pega um papel. Se você hoje conhece alguém que está paralisado pelo julgamento, se você é a pessoa que ainda julga o tempo todo, quero que você anote uma frase, que foi a frase que mudou a minha vida. Lembrando a você que eu venho de uma família de julgamento, ou seja, eu tive que tirar uma chaga fortíssima dentro de mim. Eu não preciso lutar contra o vício de cigarro porque eu não tenho, do álcool porque eu não tenho, da droga porque eu não tenho, da traição, da miséria porque eu não carrego. Eu precisei lutar contra a minha própria história familiar, contra essa chaga, essa ferida que eu carrego na minha família de origem, que é o julgamento. Anota essa frase que eu vou dizer para você, que eu tenho certeza que ela vai aliviar e vai mudar a tua forma de pensar. Se você hoje ainda sofre com julgamento, você não posta no seu Instagram nada, não quer lançar o seu curso online, não quer oferecer sua consultoria, sua consulta, tem medo, né? Muito médico, muita notícia, tem medo de aparecer no Instagram. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Olha como é que tá meu cabelo, olha como é que tá meu óculos. Depois você corta, edita, um medo terrível do julgamento do outro. Talvez porque não sabe essa frase que eu vou dizer para você aqui agora. A frase que mudou a minha vida. Ela diz o seguinte: quem julga o tempo todo enxerga juízes em toda parte. Vou repetir mais uma vez, para ficar dentro do seu ouvido e você guardar na sua alma. Quem julga o tempo todo enxerga juízes em toda a parte.
Eu quero agora destrinchar essa frase com você aqui. Se você hoje é a pessoa que olha para o Instagram de alguém e fala que cabelo ridículo, que roupa ridícula, que voz ridícula. Se você é a pessoa que está no shopping e aponta os outros o tempo todo pelo celular que a pessoa tem, pela unha que a pessoa usa, pelo sapato que a pessoa usa, se você o tempo todo está apontando o dedo para o outro, a arma do julgamento para o outro, você está o tempo todo com medo de também ser julgada por todos esses que você está julgando. Quem julga o tempo todo vai o tempo todo enxergar juízes te julgando em toda parte. E é por isso que você vive paralisada. Quando alguém fala assim, eu sou tímida, eu sou envergonhada. A vergonha e a timidez são características de uma pessoa que o tempo todo se acha demais, muito boa. Portanto, estão me julgando, estão achando que eu sou isso, que eu sou aquilo. É arrogância da sua parte. Se você hoje não tem coragem de botar um vídeo na internet, de fazer o seu curso e tem vontade de fazer isso, de ter mais cliente, de botar sua cara no mundo, de ter muito mais seguidores, de ter um canal no YouTube para você, de botar sua cara para o mundo, muito provavelmente você hoje ainda julga em pequenas, médias coisas outras pessoas. Quando eu descobri essa frase e ela impactou em mim, eu ainda fui na Bíblia e consegui a confirmação. Em Mateus 7, uma passagem diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que você julgar, essa medida será usada para medir você também. Ou seja, depois que eu descobri essas passagens, essas frases que tocaram na minha chaga e começaram a curar, claro que quando eu falo curar, eu falo de algo com esforço, com empenho. O mesmo empenho para fazer uma dieta, o mesmo empenho para se livrar de um trabalho que você não gosta, exige dedicação. E aí eu fui no nível seguinte. Eu quero agora compartilhar esse nível com você. Eu passei a adotar 3 tipos de mecanismos, 3 níveis de cuidado para não cair na tentação de julgar e, consequentemente, ser julgado. Anota aí para você também pegar esse código muito importante para começar a aliviar a arma julgadora que ainda existe em você. Aliás, vale a pena comentar, antes de compartilhar essas 3 ferramentas, que a maioria das pessoas que são muito competentes tecnicamente, muito estudiosas, são aqueles que mais caem na armadilha do julgamento. Porque, por saber tanto, podem facilmente chegar no nível de arrogância, de achar que são melhores que os outros, que sabem mais que os outros, que podem, então, mandar, orientar e julgar os outros. O julgamento é típico das pessoas que acreditam que sabem muito, que leem muito, que conhecem muito, que estão participando, os estudiosos, assistiu às vezes um jornal a mais que o outro, leu uma revista a mais que o outro, leu um livro que foi citado não sei aonde, nossa, agora eu já posso então julgar todo mundo. Fiz uma pós-graduação, outra pós-graduação, eu me lembro quando eu fiz a minha, fiz mestrado e doutorado, muitos colegas comentavam, nossa, como o pessoal julga todo mundo aqui, um monte de vaidoso. Se você é da academia, se você veio aí da academia do conhecimento, da pós-graduação, mestrado, doutorado, foram 7 anos da minha vida, 7 anos só fazendo mestrado, doutorado. E muitos diziam lá na academia, que ambiente vaidoso, quanto julgamento, quanta crítica, mas eu tirava aquilo de letra. Porque eu já tinha passado por uma preparação de julgamento muito mais forte. Eu já tinha precisado transformar a minha ferida em asas. Eu já tinha precisado anteriormente suportar o julgamento tóxico para não deixar aquilo entrar dentro de mim e me paralisar. Então existem níveis diferentes de julgamentos. Alguns de nível profissional, outros acontecem dentro da sua própria casa, no seu relacionamento íntimo. E eu quero agora compartilhar com você quais são os 3 pulos, os 3 níveis que eu utilizei e compartilho nos meus treinamentos para os meus alunos entenderem como desarticular essa arma, essa vontade copiosa de julgar. Anota aí o primeiro. O primeiro parece muito fácil. O primeiro nível é não julgar.
Quando vier a vontade de apontar o cabelo que você achou feio de alguém, a roupa que você achou justa de alguém, a comida que você achou mal preparada de alguém, o mau gosto de alguém para relacionamento, para carro, para decoração da casa, se controle. Se você for na casa de alguém que pintou a parede de rosa pink e você não gosta de rosa pink, ok, a casa da pessoa não é a sua casa. Até pequenos comentários, como assim, parece a casa da Barbie, né? E aquele comentário passivo-agressivo, corta da sua vida isso. Corta. As palavras têm poder. Se saiu da sua boca, aquilo foi para algum lugar, foi para o teu filho que escutou aquilo, que vai se tornar um julgador e um paralisado na vida por conta disso, do medo do julgamento. Não fale. Ah, mas veio à vontade, controla ela. Guarda com você. Fábio, mas vem na minha garganta. Olha, gente, eu sinto muito isso. Muitas vezes vem à vontade, vem a frase completa. E eu amorteço. E pouco a pouco você vai domando o julgamento que você faz sobre o outro, sobre o carro do outro, a casa do outro, o dinheiro do outro, o cabelo do outro, a unha do outro. E nesse caso, vale a pena, inclusive, parar de seguir a pessoa na rede social. Você parar de falar assim, nossa, a fulano o tempo todo. Para de seguir a pessoa. Ah, mas é minha prima. Faz uma limpa no seu Instagram, fala, prima, para de seguir você também. Se ela ficar chateada, você vai estar sendo tratada, curada do seu julgamento. O segundo nível que eu quero passar para você aqui agora é o nível mais fácil, que é o nível do não opinar. Não opinar quer dizer você se controlar, inclusive, em pequenas opiniões que não te pediram. Ah, mas eu sei que a pessoa está fazendo errado. É a vida dela. Controle a sua vontade de emitir opiniões quaisquer. Como eu escuto, gente, você deve escutar também, na rua, o tempo todo em conversa de ponto de ônibus, de lanchonete, do porta do shopping. Vendedor de loja, então, o que mais faz é isso. O tempo todo, se eu fosse você, terminava. Com esse carro que ele tem, o tempo todo, opiniões. E olha onde a pessoa está. A melhor maneira de você ver aonde o julgamento leva a pessoa é na vida que ela está hoje. Olha o mar de infelicidade que ela vive. Muitas vezes não trabalha com o que gosta, não tem dinheiro suficiente, não tem um bom relacionamento. Vive sofrida, falando mal do outro, e isso que a nutre, só que é uma nutrição tóxica. Exercite, se você vem de uma família julgadora, vive num ambiente julgador, num trabalho julgador, não opinar. Eu me lembro de um tempo que eu trabalhei no Jockey. Eu sou formado em medicina veterinária. Durante 6 anos e meio eu trabalhei no Jockey, mas não como veterinário. Minha função lá é uma função executiva. Eu julgava as corridas de cavalo no Jockey. Coisa que tinha no final de semana, eu joguei mais de 10 mil páreos. E o nome lá da minha função é julgador. Olha só como eu fui colocado, como é que é o sistema da nossa vida. Eu que era tão julgado, tão julgador, fui fazer um trabalho de julgador. Onde eu tinha poder para dizer que esse jockey fez errado, esse cavalo não correu certo, esse treinador, esse proprietário, essa equipe não sabe nada. Eu era cercado de jogadores que o tempo todo falavam mal de todo mundo. Inclusive esse ambiente exercitava em mim essa vontade de julgar. Às vezes eu não me controlava e saía, e às vezes eu conseguia me controlar e ficava mudo. E eu sabia que talvez saindo de lá, essas pessoas falariam talvez mal de mim. Mas eu não estava nem aí, porque eu não falava mal delas. Eu exercitava o controle do meu julgamento, da minha opinião, e eu tinha paz. Se alguém me falasse, você não sabe falar de você, eu falei, nem me conta. Ah, mas eu quero contar. Se você não se controlasse, se contasse, eu escuto com cara de Barbie na caixa e nada entra dentro de mim. Se entra durante 1 segundo, eu já expulso. Eu não permito que fique nem 5 segundos em mim, que é o tempo para uma verdade entrar dentro de você. E o terceiro nível é um nível que você talvez ache que é um nível positivo, mas não é positivo. Tá? Anota aí esse terceiro nível para você exercitar. Que é o nível do não aconselhar. Muitas pessoas se sentem altruístas, né? Tinha uma namorada minha que falava, eu sou um anjo de candura. É engraçado isso, anjo de candura, ela falava isso, a Priscila, que de Niterói, anjo de candura. Se você se acha um anjo de candura, né, e quer aconselhar o outro, né, aquela coisa do bom samaritano, cuidado, porque atrás do aconselhamento, além de vir uma arrogância, né, de você estar num lugar superior ao outro e poder então ajudá-lo, se o outro não te pediu, é um nível onde você também pode colocar ali a sua verdade, de alguma forma julgar. Por exemplo, quando você vai aconselhar uma amiga sua com relação a
você é uma ótima pessoa, ele não te merece, é ele que não vale nada. Você está dizendo o quê? Que ele não vai. Está julgando a outra pessoa. No aconselhamento, muitas vezes, carrega junto consigo o julgamento. Ou seja, os 3 níveis são não julgar e não criticar, não opinar e não aconselhar. Se você não passa por isso, ótimo, não é a sua chaga. Mas se você passa por isso, exercita na tua vida, essa semana agora, aproveita, esse vídeo foi ao ar agora, testa isso na sua rotina. Quando for criticar sua mãe, seu namorado, seu marido, seu chefe, pensa isso. Eu me lembro que eu fiz um treinamento e fiquei impressionado que, quando eu perguntei para os participantes quem é a pessoa que eles mais julgavam, adivinha qual foi a resposta? Eu acho que nem o diretor vai saber a resposta agora, porque essa é improvável. A pessoa que, cada um dos participantes, das dezenas estavam naquele ambiente, naquele auditório, a resposta que mais veio é que a pessoa que eles mais julgavam era a própria mãe. Porque você sempre julga quem está mais perto de você. E é por isso que o exercício do não julgar, do não criticar, do não opinar, de não meter o bedelho, não dar conselho, começa perto de você. Uma vez eu estava assistindo um programa onde tinha um empresário que fez uma doação de não sei quantas combis de roupa, de água, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Fez um engarrafamento na rodovia porque ele queria doar para lá. A questão é, será que não tem gente mais próximo dele para ele doar? Ele tinha que doar a 400 km de distância, não tinha nenhuma calamidade naquela cidade, não tinha nenhuma chuva temporal, nada. É porque ele quis doar naquela cidade. Muitas vezes, o teu principal embate está perto de você. E se você vence a sua dificuldade próxima, essa mais difícil, a da sua mãe, por exemplo, ou a do seu pai, resolve-se os outros. Hoje eu não julgo mais a minha mãe nem o meu pai. O meu irmão, às vezes, ainda vem com um comentário. Você viu o que eles fizeram? Eu não falo nada. Nada. Eu respeito o que ele fala e não respondo. Porque, primeiro, não é da minha conta. Meus pais são lúcidos e saudáveis ainda. Escolhem o que faz a vida deles. Eu não me meto em nada. Justamente para não entrar nessa escada do julgar e criticar, do opinar e do aconselhar. Eu sei que se eu entrar nessa de opinar sobre eles, daqui a pouco eu vou estar julgando eles. E daqui a pouco eu começo a julgar os que estão à minha volta, os meus clientes, os meus seguidores, e eu não venho fazer vídeo aqui. Porque vão achar que a minha pele não tá bacana, que o meu cabelo não tá legal. Eu me lembro de um fato uma vez, que eu tinha acabado de escovar dente e fazer uma live, época de pandemia, né? Muita live. A gente vendeu muito curso na pandemia. Eu e o Rafael, fui sócio do meu amigo Rafael, a gente vendeu muito curso na pandemia, pro Brasil inteiro, curso online. Mentoria, curso online. Na época para médicos e veterinários. E eu lembro que um dia, nas lives, eram lives semanais, a gente fez mais de 52 lives ao longo de um ano e meio, e eu lembro que um dia, eu escovei dentes correndo, entrei para fazer a live. E uma pessoa me falou assim, Fábio, o teu dente está com pasta de dente. Eu falei, obrigado, eu imaginava, porque eu saí do banheiro correndo. A pasta de dente não impediu que eu mantivesse o meu compromisso no horário das 50 lives que eu já comecei a fazer. Os meus alunos ali, os meus seguidores ali, os meus clientes ali, o meu sócio ali. Então foi com a pasta de dente mesmo. Ficou um pouquinho aqui na lateral da boca. Se eu tivesse naquela minha escala de julgamento anterior, eu ia falar, meu Deus, não posso aparecer. Só que aí eu ia ver a pasta, eu ia ver o pelo que está pro lado do bigode, ia ver o cabelo, ia ver a roupa. Não, é melhor não fazer. Essa aula de hoje é para trazer para você esse tipo de conhecimento. Eu não sei agora, mas da sua cabeça. Estamos no final dessa aula aqui agora. É um tema delicado, porque tem a ver muitas vezes com anos fazendo isso. A repetição de um padrão que muitas vezes veio da tua escola, o professor que te julgava como sendo o melhor ou o pior, a sua mãe, o seu tio. Na vida nós carregamos muitos rótulos. Tem uma amiga minha, Yasmin Pimenta, psicóloga, ela fala muito sobre isso, sobre rótulos que você recebeu na sua vida e que você até hoje carrega eles com você. Essa pedra na sua mochila que te prejudica, que te ancora, tipo um navio preso na Baía de Guanabara. Quando eu vou agora pela ponte para o Rio de Janeiro, meu filho fala, é uma barca, papai. Eu falo, não, filho, é um navio. Ele não está andando, não, ele está preso por uma âncora. Quantos profissionais hoje, quantas pessoas não estão presos por uma âncora? A âncora do julgamento é uma delas. A âncora da crítica, a âncora do medo de ser julgado que vem do próprio julgamento. Você agora tem na sua mão um mapa, um material, para você entender melhor sobre isso. Aplica
com a pessoa mais perto de você. Testa para verificar se você aos pouquinhos não vai conseguir desarticular essa bomba que tanto te prejudica. Depois me conta aqui nos comentários se você entendeu o que eu falei, qual foi a principal lição, o que eu trouxe aqui hoje que foi mais importante para a tua alma, para a tua vida ficar mais leve, para a tua carreira prosperar, teus relacionamentos. Convive com a tua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Eu não sei qual é hoje a área da sua vida que mais pede esse acalmar de julgamento, mas me conta aqui no comentário qual que foi mais importante para você. Muito bem, em breve um calendário aí para você de próximos cursos, treinamentos e agenda. A gente fala muito sobre isso no The Way, que é o meu treinamento sobre vida. Falo muito sobre isso. Vai ter presencial e talvez tenha uma versão online ainda esse ano. Fica atento por aqui, vai lá no meu Instagram, chama no direct se tiver alguma dúvida, para poder te passar uma agenda completa. Você está comigo para poder expurgar de você de vez essa crítica, esse julgamento que você faz sobre o outro que ainda te intoxica, esse licor de cicuta que você bebe todo dia, que você acha que te alimenta, mas que só te prejudica. A você eu desejo uma ótima semana. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Algumas coisas que acabam atravancando a nossa vida, por exemplo, a gente ficar julgando os outros, né? Perder tempo com isso, né? Ou também ficar também o tempo todo também sendo levado por críticas, né? Se deixando influenciar, entendeu? Em vez de focar no que importa, né? Na carreira, principalmente, né? Eu acho que estou aprendendo também a bloquear, né? Ele fala muito sobre se manter neutro, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito e eu sempre, acho que quem se cobra muito, ele até falou uma frase sobre isso, ele fala, quem é juiz de todo mundo, vê juiz em todo lugar. Então, se a gente julga muito, a gente também vê que todo mundo está julgando a gente. E a partir do momento que eu me tornei neutra perante isso, ou seja, deixei o julgamento de lado, eu também deixei minha autocobrança um pouco de lado, porque eu pensei, por que eu estou me autocobrando? Ninguém está me julgando, eu não estou julgando ninguém, então tá tudo bem. Trabalho com o departamento pessoal RH, lido com pessoas todos os dias, né? O meu trabalho é praticamente com pessoas, praticamente o dia todo. Então, você sabendo lidar com pessoas também ajuda bastante a você entender a pessoa e se você se colocar no lugar da pessoa, para você não fazer um julgamento e você não acabar não afastando aquela pessoa ficando com raiva de você, pô, me trata mal, funcionário grosso. Então, nesses pontos ajuda bastante. Tem ajudado bastante.